Tem sentido mesmo, Faz né? sentido. É porque assim, eu vou dizer pra você, quando eu passei no primeiro concurso, a gente foi lá na CPTM, que a gente tava falando pra você nos bastidores, eu e o Rogério, a gente se conheceu lá em 2006, né, Rogério? 2006. Foi o primeiro concurso que eu passei e pra mim foi, assim, uma felicidade e tal. Pô, Que legal. ganhei meu primeiro salário, fiquei super feliz. E eu me colocava uma pressão muito grande porque eu só praticamente, eu só estudava. Uhum. E depois que eu passei no concurso e comecei a trabalhar, e aí eu comecei a estudar e trabalhar e ainda fazia faculdade, olha só, na época, eu dei muito mais Anderson, dei muito mais valor para estudar para concurso público e eu consegui as conquistas depois mais rápido. Eu não sei também, tem a bagagem que a gente adquire, Sim. né? Tem a bagagem que a gente adquire. E eu não me sentia depois pressionado, né? Mas antes eu me sentia. Então, o que você falou, a pessoa tem que ter uma cabeça boa, tem que ter disciplina, né? A Sim. ponte que você falou. E se a pessoa tiver essa cabeça boa, pô, cara, fica em casa, né? E entrar o que você falou antes, né? Se planejar pra isso, né? Poxa, gente, mas eu nunca tinha pensado muito nisso. Porque, assim, vocês falando agora, eu comecei a pensar que a internet hoje não é, assim, rios de dinheiro, né? Aham. Mas ela me gera uma fonte de renda. Sim. Sim. E, mesmo assim, eu ainda fico mal. Como eu falei pra vocês, entendeu? Chega uma hora que eu fico, tipo, poxa... Não sei se é a ansiedade que bate, não sei o que acontece, que é essa hora onde você pensa se realmente está valendo a pena você estar passando esse tempo estudando, assim, não sei, né? E eu nunca tinha pensado que talvez se eu trabalhar, será que eu vou render mais do que se eu estiver só estudando? Na verdade, a gente leva em consideração que é assim, ó, você valoriza mais o pouco tempo que você vai ter. Entendi. Vamos supor que você tem 10 horas para você estudar diárias. Aí você tem que estudar, aí você tem que trabalhar das 8 às 5, só que você só vai chegar em casa pelo menos 6 e pouco. Aí você vai falar assim, putz, cara, eu vou ter que tomar banho e jantar, eu só tenho para estudar, sei lá, das 8 às 11 da noite. Você vai pegar essas 3 horas, você vai dar um valor para essas 3 horas que você, em tese, não daria nas 8, né? Mais ou menos isso que eu tô dizendo para você. Tô entendendo. Você vai falar, Thales, ó, trabalhei o dia inteiro, me deixa aqui no quarto agora que eu preciso estudar, eu só tenho agora para estudar. Aí você vai dar aquele gás. De repente, é só uma hipótese, tá, Agatha? De repente, 8 horas, 8 horas, aí você estuda meio que assim, sabe? Né, começa a ler. Sim. Porque você tem tempo, Entendeu? Na verdade, essa é uma das coisas que eu identifiquei que foi um dos maiores erros que eu cometi estudando. É usar mal o tempo. Porque assim, gente, eu literalmente fiquei doente de tanto que eu estava sentada na cadeira. Então, o problema não é você sentar ali e ficar 8, 9 horas, que eu fazia todos os dias, era regradíssimo 8 horas de estudo por dia. E não rendia tanto. Porque os maiores erros que eu cometi, que eu percebi, foram as anotações. Então, tipo, eu não anotava o que era importante. Eu simplesmente... Tudo que o professor estava falando, eu transcrevia pro meu caderno e eu falava, pronto, isso está guardado na minha memória. Mas isso, gente, é uma maneira de estudar passivamente, isso não vai ser eficaz nos seus estudos, não vai ajudar praticamente em nada, né? Então, isso foi algo que eu percebi tarde demais, eu poderia ter me ajudado mais antes. A coisa de estudar a videoaula, sempre, quando eu comecei a estudar, eu pensava assim, cara, não consigo ver PDF. Não adianta. Chega uma hora que eu não tô mais prestando atenção, tal, então eu vou ver as videoaulas, acompanhar só por videoaula, não vou ver PDF nenhum. E hoje isso eu percebo que também era um erro. Porque o PDF vai te render muito mais e você vai estar obrigando o cérebro a trabalhar. Sim. Mesmo que seja um pouco, assim, né? Porque a neurociência explica que seu cérebro ele vai funcionar de 40 a 45 minutos no máximo, retendo o conteúdo. Depois disso, aí já não... Você precisa de um tempo, né? Você precisa de um tempo de descanso. Como o Rogério diz, lê o gibi do Cascão, né? Pra mim era assim também. 1 hora é o meu período máximo ali de estudo. Passou de 1 hora, já era, parece já, que né? assim, daqui pra frente não adianta ler, não adianta... Então, aí eu dá 1 hora... eu paro pra fazer alguma coisa. Exatamente. Quando eu estava com isso Anderson, necessário. Ia ler um gibi, alguma coisa pra me desconectar, pra depois eu voltar com alguma energia pra ver aquilo ali, senão não rolava. E demorou pra eu aprender no meu processo que isso é importante, é necessário, sabe? Que você precisa aprender a usar maneiras ativas de estudo. Então, colocar estratégias de estudo ativo. O que é o estudo ativo? É você evitar... tudo aquilo que vai deixar o seu cérebro ali assim, ó,
Então, você evitar ficar só ouvindo o seu professor falando, você evitar transcrever para o seu caderno. E o mais importante de tudo, você forçar o seu cérebro a relembrar aquilo que você está estudando. Então, como funciona o processo de aprendizagem? Hoje eu descobri que quanto mais você aprende sobre como estudar, mais fácil vai ser a sua aprovação. E eu tenho estudado bastante sobre neurociência. Claro que eu não sou completamente leiga, não sou nenhuma profissional. Mas é nisso que eu tenho me baseado para aprender a estudar com qualidade. Porque a gente falou sobre as 8 horas de estudo, por exemplo. 8 horas de estudo pode não render tanto quanto as 3 horas de estudo para quem sabe estudar direito. E o concurseiro, quando ele começa, infelizmente, ele vai ter que galgar esse processo, esse caminho, até ele aprender a estudar de verdade. Você acha que você está aprendendo tudo, ouvindo e anotando, grifando tudo que o professor está falando ali no caderno, porque tudo você acha importante. Você acabou de começar, você vai olhar e vai achar tudo importante. E, na verdade, acaba atrapalhando o seu processo de aprendizagem. Porque, assim, pelo que eu entendi, né, a neurociência explica que as enzimas no nosso cérebro, elas vão funcionar trabalhando durante 40 a 45 minutos, e isso vai para a sua memória de longo prazo enquanto você está dormindo. Então, se você não fizer uma recuperação ativa, por exemplo, terminou sua aula ali, se eu estou vendo uma videoaula, e aí depois eu vou fazer questões, é claro que aquilo que eu acabei de ver, eu vou conseguir fazer um monte de questão, né? Vou acertar tudo, que eu acabei de ver. Sim. Mas se você dormir e acordar e fizer no outro dia, a sua dificuldade vai ser muito maior. E é assim que você força o seu cérebro a aprender. Porque o nosso cérebro funciona como se fosse mato e você tem que ir abrindo caminhos, né? São ligações, interligações que vão fazendo um aprendizado. Na verdade, não é um aprendizado, mas a informação se torna conhecimento. É assim que funciona. Você vai abrindo o caminho, interligando. E isso só acontece, né, assim, durante as pausas e à noite, no seu sono REM. Sim. Enquanto você está dormindo é que está acontecendo o que você aprendeu virar conhecimento. E se você toda vez fizer esse ciclo de terminar uma videoaula e já fazer 1 milhão de questões, fazer 50 questões da mesma coisa, você tem uma falsa sensação de competência. A neurociência chama de ilusão de competência. Então, você acha que você está aprendendo, mas, na verdade, seu cérebro está tentando liberar uma dopamina rápida, que é aquilo que a gente está acostumado, por exemplo, olhando o Instagram o tempo todo, que é uma recompensa rápida. A gente está muito acostumado com isso. E você forçar o cérebro ao estudo ativo vai muito contra o que o seu cérebro está acostumado, que é a dopamina rápida e que é também o seu cérebro é programado naturalmente para evitar gastar energia. Isso é feito para nossa sobrevivência. Então, o estudante é literalmente a pessoa wildlife ali do cérebro que vai tentar forçar o cérebro a fazer aquilo que ele não quer, que é aprender. Então, o estudo ativo vai valer muito mais você aprender a estudar do que você passar 9 horas estudando sem saber direito o que você está fazendo. Por isso, eu dou muito valor hoje a entender o que você está fazendo.